Vamos lá, Pedro? Vamos lá Gente, então. gostaria de apresentar o Pedro. Na verdade, eu vou deixar você se apresentar, né? Beleza, Mas obrigado. seja muito bem-vindo, tá bom? O pessoal, assim, eles são de lua. Tem dia que eles estão bem animados, comentam, falam alguma coisa, tem dia que eles estão mais quietinhos. Vamos ver qual que é o humor hoje, Sem problemas. tá Obrigado, bom? Sara. De Bom, nada. bom dia a todas, e a todos, né? Eu tive ali conhecimento de que o público hoje é predominantemente composto por mulheres, então sejam bem-vindas e sejam bem-vindos também, tá? Eu vim hoje a convite da Karen. Ela pediu para que eu abordasse o tema TEA, né, com vocês, especialmente porque a gente está no mês de conscientização, né? Quase ali no entardecer de abril, mas a gente está no mês de conscientização sobre o autismo. E, bom, eu tenho experiência, né? Eu tenho uma experiência bem já vasta desde a minha graduação e minha trajetória clínica com o assunto. E gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco sobre o que é TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, que é um nome técnico, tá? Essa palestra, ela não tem o objetivo ali de ensinar ninguém a diagnosticar o transtorno. Não é essa a ideia, mas sim de ajudar, né, mães, pais ou qualquer pessoa que tem uma criança, né, próximo a identificar sinais que às vezes requerem atenção e podem ajudar, né, a conscientizar e a identificar sinais. Tá beleza? Bom, vamos lá então, vou passar aqui no próximo slide, a gente vai começar agora para valer. Vamos lá. Bom, por que que a gente está falando, né, sobre esse assunto? Por que que esse assunto, né, vem à tona, tá? A gente está percebendo ali o que a gente percebe há muita informação acontecendo, há muita informação, né, acontecendo ali diariamente, e por vezes esse assunto ele acaba sendo trabalhado na mídia, na comunicação, nos e-mails, nas redes sociais, então acaba ali aparecendo muito dado. E às vezes esses dados não conseguem ser bem aproveitados, eles não conseguem ser bem utilizados pelas famílias, tá? Mas o que a gente mais precisa entender é, quanto mais cedo a gente começa a observar, quanto mais cedo a gente começa a entender melhor sobre esse assunto, melhor é. A ideia, basicamente, não é rotular. A gente não está ali com esse objetivo, não é o nosso propósito né, nessa palestra ou com qualquer pessoa na vida cotidiana, mas sim proporcionar informações para que a gente consiga o quê? Cuidar. E já que a gente está falando de crianças e adolescentes, o cuidado, né, ele é fundamental. Então, isso pode proporcionar a vocês o quê? Informações que facilitem, que orientem, que busquem, né, realmente assim instruir as pessoas sobre o que pode ser, né, ou quais características vão aparecer nas crianças e adolescentes, com TEA, tá beleza? Antes de falar de sinais, eu queria trabalhar muito a questão sobre a importância e a relevância da informação, tá? Por que que eu estou trabalhando tanto por que que eu, né, logo comecei essa palestra com esse intuito? Por causa de um problema chamado de desinformação. A desinformação ela é algo, ela é danosa, ela é muito, realmente ela pode ser assim, com um efeito nefasto sobre as famílias. E ali principalmente uma mãe ou um pai que estão convivendo com uma criança com uma dificuldade muito grande. Então, acho que um alerta meu é, vamos pensar em informação segura. Bom, a gente não está aqui falando de ninguém que é especialista no assunto, ninguém que, né, realmente entende, mas a gente está falando sobre famílias, sobre pessoas, tá? Então realmente uma necessidade minha o quê? Proporcionar esse tipo de cuidado. Vamos lá. A internet, tá? Acho que a maioria de vocês aí está possivelmente na telinha do telefone celular, que é uma ferramenta fantástica, né? É um meio de comunicação muito necessário. Tem redes sociais, tem coisa para cima e para baixo, tá? E será que tudo que circula na internet é verdade? Será que toda a informação que está ali acontecendo, ela é realmente, ela é coerente, ela tá ali baseada num fato científico, ela está baseada ali realmente em algo que a ciência consegue comprovar? Então, é sempre um momento de, será que isso é certo? Será que isso está certo? Tá? E a partir do que? Da informação segura, a gente pode ter o quê? Atitudes que sejam compatíveis, tá bom? Então, a informação correta ajuda o quê? A cuidar melhor. Bom, e aí, o que que ocorre, né? Eu coloquei assim, vacinas não causam autismo. Eu coloquei assim, essa chamada para esse assunto. Por quê? Recentemente, né, que circulou na internet um assunto falando sobre vacinas, tá? E a ocorrência de autismo.
Bom, o que que é, né? O que que eu queria logo trazer, porque isso foi muito recente e veio de uma pessoa, né? E veio de uma pessoa com uma influência muito grande na sociedade. Então, eu queria trazer esse primeiro ponto com atenção, porque não há nenhuma comprovação entre vacinas e a ocorrência de autismo. Tá? Não há nada hoje que sustente essa afirmação, não há nada hoje que corrobore, que comprove isso. Na verdade, vacinas elas vêm com o intuito de nos proteger, elas, é esse o intuito dela, e não provocar um problema como esse. Então, essa é uma informação falsa, tá? Que pode causar medo, que pode causar realmente reações de espanto. E eu coloquei logo esse primeiro tópico, a primeira situação, porque remete a algo muito recente. Então, acho que eu teria um cuidado meu de alertar, de trazer essa informação para que, né, a gente conseguisse ele caminhar, talvez com menos essa dúvida, beleza? Porque eu acho que poderia ter, pode aparecer aí na mente de vocês. Então, vamos lá. Alimentos também não vão causar autismo. Tá? Não há nenhuma comprovação, não há nenhuma informação na sociedade, não há nenhuma informação científica que mostre que alimentos causam autismo. Tá? Algumas crianças com autismo podem ter seletividade alimentar, que é um assunto que a gente vai se aprofundar ao longo dessa palestra, tá? Mas isso é diferente de que um alimento pode causar autismo. Acho que a ideia é não trazer culpa nem dietas que poderiam ser consideradas assim muito radicais, muito restritivas ou muito absurdas, sem que haja orientação profissional. E, por fim, TEA não é culpa da família. Ninguém que tem uma criança, um membro da família com TEA é responsável por aquilo, tá? Não tem nada a ver com falta de amor, falta de afeto, falta de carinho, ok? Não tem nada a ver com falta de limite, ok? E não é um erro de quem, né, quem ali cuida ou é responsável, ou seja, os pais de uma criança, tá? Ou um adolescente. Nenhum desses três pontos, tá? Causa a TEA. Então, acho que é importante trazer também essa informação para que a gente se sinta mais leve, mais assim, compreensível a respeito do TEA na sociedade. Bom, conceito básico sobre TEA, né? A gente, antes de entrar ali, né, no conceito, a gente precisa olhar aqui em relação a algumas características, tá? O que que é? É uma condição, tá? Que vai acontecer nas pessoas e que vai produzir problemas, tá? Na parte de comunicação, de interação e na forma de reagir aos estímulos do nosso ambiente. Como assim estímulos, né? Sons, ideias, pensamentos, cores, texturas, tudo isso pode provocar, tá? E tudo isso pode estar associado, perdão, não é provocar. Então, é uma maneira direta que envolve interação, comunicação, tá? E a maneira de perceber, de se interagir com o ambiente, ok? E por que que ele é considerado como espectro? Porque ele pode acontecer com variedades, tá? Ou seja, eles podem acontecer em faixas, em pontos diferentes. Isso, e em cada ponto, tá? Ou seja, em cada nível, podem aparecer características com maior intensidade e maior prejuízo ou maior sofrimento para a criança, tá? Ou para aquele adolescente, ou mesmo para adultos, tá? A gente não está esquecendo aqui que adultos vão sim ter TEA, não para uma restrito a crianças, mas nós estamos hoje trabalhando com mais atenção essa faixa, esse grupo, tá? E cada pessoa vai manifestar esse no transtorno de uma forma diferente, essa condição de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente está falando da mente humana. Então, ela é cercada de outras variáveis, tem muita coisa na nossa mente, né? Nosso cérebro, nossa mente, onde o nosso cérebro, onde a mente nossa tá alojada, ele tem várias outras características. Então, tem coisas relacionadas à memória, inteligência, às emoções, personalidade. Então, tem muita coisa associada, beleza? Vamos lá. O que que é o TEA, né? TEA significa transtorno do espectro autista. Né, como falei, é uma condição associada ao neurodesenvolvimento. Como assim neurodesenvolvimento? Por que que esse nome é neurodesenvolvimento, tá? Bom, neurodesenvolvimento primeiro vem em relação a uma classificação assim, metodológica. Por quê? Porque a gente precisa realmente dar compreensão, né, colocar ali o nome realmente como se fosse uma caixinha, tá? Para que o quê? Para que a comunidade científica, os especialistas consigam se
apropriar daquela informação de forma segura, tá legal? Então, realmente uma questão de pedagógica para a gente também, para a gente poder estudar, bom? E está relacionada ali à forma como o cérebro se desenvolve. Então, a parte neuro tem a ver com o nosso cérebro. Neuro ali tem a ver com neurônio, né? Que é a célula básica que forma o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, tá bom? Desenvolvimento. Por quê? Porque ele vai acompanhar o nosso o quê? Desenvolvimento. Do momento que a gente é concebido ao momento que a gente der o nosso último suspiro. Ou seja, ele vai nos acompanhar ali durante todas as fases da vida, ok? Então, por isso que eu falei que sim, adultos têm TEA. A forma como ele vai se manifestar, a forma como aquilo vai se apresentar, pode sim ser diferente do que uma criança e um adolescente vai apresentar. Então, mas entendam que é uma condição, né, um problema que está associado ao neurodesenvolvimento. E aí, ele vai afetar a comunicação, a interação social e o comportamento, ok? Os sinais relacionados ao TEA, eles vão aparecer ao longo de todo o desenvolvimento. Algumas pessoas vão apresentar isso de forma mais intensa, outras muito mais leve, muito mais branda. Então, por isso que é ali que acontece, né, eu enfatizo a questão do espectro, os níveis de intensidade. Bom? Bom, a palavra espectro, né, indica que o autismo não vai parecer igual em todas as pessoas, tá? Por exemplo, algumas crianças vão falar muito, né? Algumas crianças vão falar de forma exacerbada, que pode ficar, inclusive, assim, estranho. Mas lembra que é uma condição que afeta a comunicação. Então, pode ser que fale demais, ou seja, ou às vezes fale de menos, tá bom? Algumas pessoas vão precisar de apoio na rotina, porque elas vão ter muita dificuldade a se adaptar às atividades da vida cotidiana, com prejuízo, ali, com impacto na capacidade de fazer as coisas sozinhas, ou seja, tem menor autonomia, tá? Então, por isso que não existe uma única forma de ser autista, tá bom? Então, cada criança tem as suas necessidades próprias, independente do autismo. Mas com, né, o autismo, isso pode se aparecer de uma forma mais intensa ou talvez mais prejudicada, tá legal? Então, como eu estava falando ali, né? Ah, algumas crianças ali ainda vão falar pouco, que é uma característica. O falar pouco ou falar muito é, não é uma coisa que a gente às vezes bagunça a mente da gente em relação ao TEA. Tem algumas pessoas que algumas crianças realmente vão ter um retraimento, vão falar pouquíssimo, vão realmente falar assim de forma muito restrita. Só que outras não, elas podem falar bastante. Realmente assim, e de uma forma descompensada, sem filtro, sem às vezes entender muito o que está falando ou o peso do que está falando naquele momento. Tá bom? Então, a gente fala que às vezes a criança tem uma dificuldade de ter um filtro, ter uma resposta, né, de comunicação que seja compatível com aquele contexto, ou seja, às vezes a sala de aula, às vezes um almoço de família, ou às vezes ali uma reunião com pessoas pouco conhecidas, tá? Outras crianças vão precisar de apoio maior do que as outras. Como assim? Às vezes, para tarefas simples, como preparar uma refeição, né? Preparar o próprio prato, não falando de preparar uma panela com comida, não. Às vezes, de servir a própria comida, às vezes, de organizar os próprios objetos, organizar ali o ambiente que está ao seu redor. Coisas que a gente precisa para o quê? Que a gente consiga ter organização, para a gente consiga ter bem-estar na nossa vida, tá? Então, por isso que os desafios, né, eles não vão ser, né, desafios e as habilidades, eles não vão ser iguais. Vai ter diferença, né? Vai ter diversidade nesse aspecto. Então, aí vem um outro ponto. Não é falta de educação, tá? Pode acontecer também, mas isso já é uma outra situação, né? Por exemplo, nem sempre uma criança ali que está agindo de uma forma ah, não recomendada para aquele ambiente, não ajustada para aquela situação, tá? Vai ser sinal de birra, ou seja, um choro intenso, uma dificuldade muito grande de se controlar, com muita raiva, com muito choro. Nem sempre aquilo é uma birra. Eu tenho até um ponto, por exemplo, eu acredito que a gente tenha mães aqui, né, mães de crianças que já sejam mais novas, né, ou mais velhas, mas a maioria de vocês sabe identificar que é um choro de birra. Ele tem uma característica muito peculiar, muito marcada, tá? Então, assim, nem sempre um choro, uma ação de muita raiva, ou de realmente muito expansiva de raiva, o choro, vai ser realmente o quê? Falta de educação.
é que essas crianças, né, essas pessoas, elas podem ter dificuldades com lidar com regras, tá? Então, às vezes, um comando, uma informação, né, realmente algo que é estabelecido, pode soar muito aversivo. Por quê? Porque ela tem um padrão de pensamento mais rígido em relação àquilo. Né? Aceitar o ponto de vista, a questão, né, da autoridade, né, realmente uma figura de autoridade, como um pai, mãe, um familiar ou professor, né, soa um pouco desconfortável, porque aquilo vai quebrar, aquilo vai romper com a maneira como ela como ela pensa, e ela tem dificuldade de exercer essa flexibilidade, ou seja, essa maneira diferente de pensar, que às vezes é fundamental para que ela tenha uma atitude compatível com aquela situação. Então, ela pode ter dificuldade com lidar com regras, com mudanças. Como assim mudanças? Quebras na rotina, às vezes uma forma de tem sempre uma forma muito específica de fazer algo e aquilo precisa ser alterado, modificado por alguma circunstância, tá bom? E há estímulos que às vezes podem ser muito desconfortáveis, às vezes até aversivos. Então, o acolhimento naquelas circunstâncias ou para essas pessoas, ele cumpre um papel muito importante. Às vezes, de pequenas atitudes, de compreender que aquilo ali está muito aversivo, está muito forte para a criança, e mudar a nossa forma de agir pode o quê? Fazer muita diferença. Então, bom, agora a gente passa aqui, né, para os pilares principais que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro, né, prejuízo ali na questão da comunicação. Então, vamos trabalhar agora dentro da esfera dos sinais, efetivamente. É legal, porque a gente vai trabalhar em cima disso, que é importante. Então, a gente trabalhando com questões de comunicação, tá? O que a gente pode, né, entender? Analisar a frequência, a intensidade e a persistência em determinadas situações de comunicação. Como assim frequência? Muita frequência. Pode acontecer. Baixa frequência de comunicação. Às vezes respostas muito pequenas ou respostas mais distantes daquilo que a gente poderia esperar de uma pessoa, tá? Às vezes, e a intensidade daquele assunto, né? Ou seja, tem intensidade e persistência. Fala-se muito sobre um determinado assunto, fala-se muito sobre uma determinada ideia, e aquilo tem um padrão de persistência, ou seja, continua acontecendo, tá bem? A interação social. Às vezes a interação social ela pode ser mais fácil, ok, mas com menos intensidade, um pessoal em menos vínculo. Ela consegue chegar aí nos locais, falar alguma coisa, desenvolver, mas ela não consegue desenvolver o quê? Uma interação de intimidade. Pode, às vezes, aparecer realmente o quê? Em desinteresse pelos amigos ou pelos colegas, ou realmente, né, um distanciamento além daquilo que for o óbvio, por exemplo, como a escola. Às vezes, né, que sai ali daquele contexto de interação. E, pensando ali também, comportamento e rotina. Muitas vezes apresenta ali características de gostar sempre das mesmas coisas, nos mesmos horários, da mesma forma, tende a manter assim, um padrão mais persistente em relação àquilo que ele tem preferência, aquilo que a criança tem preferência. Então, pode ser o mesmo jogo, a mesma brincadeira, o mesmo assunto, o mesmo tipo de tema. Então, isso tudo pode aparecer. E é muito possível que apareça. Só que o quê? Lembre-se que a gente vai ter diversidade, vai ter variedade. E essa variedade, às vezes, é difícil de você fazer esse mapeamento, uma espécie de, realmente, de compreensão. Mas pensando ali, por exemplo, um exemplo básico, às vezes, gostar sempre do mesmo brinquedo, ou do mesmo estilo de brincadeira, ou do mesmo desenho animado, não é? Por mais que você oferte ali a oportunidade de um outro tipo de assunto, outro tipo de brincadeira, volta-se para o mesmo assunto, tá? Então, esses assuntos, esses interesses podem ser persistentes em um único, ou podem até apresentar alguma diversidade, uma variedade, mas eles são realmente mais fechadinhos. Ensinar em alguns sinais, tá? Vamos pensar ali agora em coisas mais assim primordiais que podem acontecer ali ainda durante os primeiros meses, tá? Ou os primeiros estágios da vida. Vamos pensar aqui de 1 até os 2 anos de idade, tá? Elas podem, não é regra o que eu vou falar, mas pode acontecer. Tudo isso precisa ser realmente pensado com muito cuidado, tá bom? Então vamos lá. Elas podem primeiro começar o quê? A ter uma dificuldade, um atraso no desenvolvimento da fala. É regra? Não, mas pode acontecer,
ok? Em níveis mais elevados, níveis mais assim, persistentes, isso pode aparecer de uma forma mais expressiva, ok? Então, às vezes, pouca resposta ao nome, pouca resposta à comunicação, respostas muito restritas, simples, ou dificuldade em explorar mais aqueles fatos, aquelas situações. Então, chega da escola, como é que foi a escola? Bom. Ah, como é que foi seu dia? Brincou? Brinquei. Então não explora, não desenvolve, ok? Bom, e às vezes um jeito de falar um pouco incomum. Pode ser que às vezes fale sempre num tom de voz igualzinho, sem variação no tom de voz, igual eu comecei a falar aqui. Só que eu tô falando aqui baixinho, porque se eu começar a falar muito alto, vai incomodar todo mundo. Mas pode ser também naquele nível de intensidade de comunicação que ele fale alto demais. E aquilo realmente assim, gente, o que está acontecendo? Mas é porque a criança não consegue identificar que aquele padrão de comunicação não está funcional, ele não está ali legal para aquele momento, tá? Então, às vezes a minha fala pode ser marcada por expressões estranhas, por um vocabulário diferente, por às vezes com palavras que são diferentes daquele cenário, tá? Ou às vezes ela não consegue usar aquela palavra de forma adequada para aquele momento, tá? E, em relação à comunicação, isso também pode o quê? Né, acabar combinando o quê? Uma dificuldade para iniciar ou fazer trocas, ou realmente se comunicar com as pessoas. Uma questão realmente como se fosse um distanciamento, um descolamento da pessoa com quem ela está interagindo. Beleza? Pode aparecer também um prejuízo na troca de olhar. Às vezes pode ser, a gente chama de olhar vacilante, ele fica, né, para o lado, para cima, para baixo, mas não diretamente no contato visual. Isso acontece com todo mundo? Não, mas é um sinal que pode aparecer. Vamos lá. Pouca troca de interesses. Então, a pessoa às vezes pode ter uma dificuldade de se aproximar do interesse do outro, do assunto que o outro está manifestando, daquilo que o outro gosta, mas falar muito sobre si, falar muito sobre uma coisa que ele tem interesse, uma coisa que ele gosta, mas se interessar pouco pelo outro, interessar pouco por aquilo que o outro fala. Salvo se aquilo for o quê? Igualzinho ao que ele gosta. Se aquele realmente o padrão de interesse for compatível ali com o que a pessoa está falando. E, o segundo, uma dificuldade para brincar junto. Principalmente brincadeira imaginativa, brincadeira assim, que extrapola ali, tá? Às vezes as brincadeiras são mais concretas, uma dificuldade maior de fazer abstração, tá? E preferir relações mais previsíveis. O que são relações mais previsíveis? Sempre ele tem a preferência de conversar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, com meus tios, com o vizinho. Não, nem sempre. Por quê? Porque aquele vizinho não é uma relação constante, não é uma relação que é previsível. Por quê? Porque não é uma pessoa ali de comum, uma comunicação constante. É mais difícil de você interagir com uma pessoa que você não conhece o que as características dela, ou seja, que ela é uma pessoa previsível. Tá? E isso não precisa ser somente com pessoas, pode ser também em ambientes, como, por exemplo, o mesmo espaço de sala de aula. Dar um exemplo aqui, uma coisa que aconteceu recentemente, uma criança estava, um paciente, a escola estava ali em reforma, eles precisaram deslocar a turma, né, para mudar de uma sala para outra. E variou realmente a disposição das cadeiras, a sala era muito diferente. Aquilo gerou o quê? Um desconforto, porque aquela previsibilidade daquele ambiente acabou sendo quebrada. Vamos lá. Sinais no comportamento e na rotina, tá? Então mudanças com incômodo com mudanças inesperadas. Lembra que eu acabei de falar sobre o exemplo na, né, mudança na sala de aula? Isso serve, tá? Ou, por exemplo, a gente tá, né, a criança sempre está acostumada a comer um biscoito de uma marca, mas, por exemplo, aquela marca acabou, leva-se de outro. A criança não gosta, tá? Por exemplo, também a gente tem assim, a criança sempre gostou de frequentar aquele espaço, aquele shopping ou aquele lugar. De repente, por uma ideia diferente, por uma questão de variedade que a gente pode ter, realmente, na hora que você troca o ambiente, você troca aquilo, aparece o quê? Uma reação de desconforto. Interesses muito intensos ou repetitivos. Vou dar um exemplo aqui, talvez que ilustre mais facilmente essa situação, tá? Intenso, gosta de brincar, por exemplo, uma brincadeira. Começar, gosta de bicho.
Fala-se muito sobre bicho, pede sempre brinquedos com características de bicho, fala-se sempre muito ali daquele mesmo bichinho, daqueles mesmos né, animaizinhos, tá? Ou acaba sendo muito repetitivo toda vez que vai brincar, que é o quê? Brincar da mesma coisa, ou da mesma situação. E aí, quando às vezes, né, isso é quebrado, desconforto. Movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipia, que é um movimento assim que às vezes ele é ritmado, vou até fazendo aqui de propósito para vocês entenderem. Movimentos são ritmados que podem ser muito aberrantes, tá? Ou eles podem ser muito sutis, como por exemplo eu falei aqui, ó, desse jeito, tá? Então podem parecer que eles vão aparecer às vezes na gesticulação, na forma de se comunicar. Podem ser que algumas vezes eles sejam muito realmente muito fáceis de serem compreendidos, porque aquilo vai se distanciar bastante do que é comum, tá? Mas é uma forma que a pessoa encontra para se ajustar. E realmente esses movimentos repetitivos também podem ser mais coisas assim, intensas, como por exemplo se balançar, ou ter alguns tipos de vocalizações, né, que podem aparecer durante a interação, ok? Então, tudo isso que está dentro ali também dessa mesma condição. E aí tem sensibilidades sensoriais. Esse aqui é muito peculiar porque pode aparecer de diversas maneiras, de diversas intensidades, tá? Mas determinados sons, cheiros ou texturas podem incomodar. Então a gente tem os 5 sentidos, né? Audição, visão, tato, paladar e olfato, tá? Então, determinados sons, especialmente sons agudos ou ruídos abruptos, inesperados. O barulhinho do motor da geladeira, o barulhinho da água, do ar-condicionado caindo na parte de fora, ok? Às vezes o ronco de uma moto ou de um motor de um ônibus passando pela rua, o berro, o grito de uma pessoa, às vezes que nem está tão próximo, mas aquilo corta, né? Às vezes aquela questão de tranquilidade. Então, a tendência é de gostar de ambientes com menor intensidade de ruídos, menor intensidade de informações sensoriais. Porém, isso também pode o quê? Ser quebrado. Como assim? Vamos supor, ela gosta muito de uma música X, de um artista X. Aquilo gera prazer, aquilo gera o quê? Né, uma sensação de bem-estar. Liga a TV no som lá no talo. Por quê? Porque realmente aquilo é algo que ela se associa, que ela realmente gosta. Então ela vai manifestar o quê? Realmente uma interação de maior prazer. Bom, cheiros, né? Às vezes cheiros que incomodam. Que para você, por exemplo, pode não causar nenhum tipo de reação de desconforto, mas um cheiro às vezes muito intenso de um que para você não faz sentido, porque ele não gera nenhuma resposta realmente ruim, mas para aquela pessoa vai. Texturas de alimentos. Então, às vezes, alimentos pastosos ou muito duros, ou às vezes sempre né, algum tipo de tempero que para você, ok, você pode até também não gostar, mas você não vai deixar de comer. Você vai comer assim, fazendo nariz torto, mas para aquela pessoa vai ser algo realmente muito aversivo. Então, isso vai fazer com que ela busque determinados estímulos e evite outros. Quando a criança às vezes é muito mais nova, quando isso acontece, a reação é o quê? De choro, e um choro intenso, descontrolado, tá bom? Uhum. Então vamos lá. O brincar também, né, como eu falei para vocês, pode realmente apresentar características mais realmente do mesmo jeito, da mesma forma, tá? A, a criança, como eu já tinha falado, a criança também pode focar em temas muito específicos. E aí eu vou trabalhar, por exemplo, aqui alguma coisa que apareceu. E esses interesses, esses temas específicos, às vezes podem não ser muito comuns, muito comuns. Então, isso, às vezes, para a gente, por exemplo, poxa, por que esse rapaz está se interessando por, sei lá, livros com capas tal, ou características de tecidos tais, ou sobre um instrumento específico que a gente usa no nosso dia a dia, mas a gente não dá muito valor, mas ela acaba se interessando bastante por aquele assunto, tá? E o brincar simbólico, realmente um brincar que seja imaginativo, tá? Seja mais diferente. Então, a brincadeira pode até envolver personagens, mas personagens exatamente daquilo como eles são, não utilizando uma questão imaginativa além daquela brincadeira.
O que que é mais importante? É observar o conjunto desses sinais, tá? E a maneira como eles aparecem, ou seja, a frequência e a recorrência, podendo que gerar prejuízo ou sofrimento. Então, isso é importante. Lembra quando aquela criança está ali chorando, 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 igual eu falei mais vezes, para a gente incomoda muito, né? Porque às vezes realmente é uma situação de total descontrole, né? Mas quando a gente está chorando, a gente também não está se sentindo bem. Então, o sofrimento não está somente ali, às vezes, com você que está tendo que ter o manejo para aquela situação, mas também aparecendo para aquela criança, tá? Isso vai gerar o quê? Prejuízos, prejuízos talvez em vários contextos, em casa, na escola ou em outros ambientes que a criança participe, tá bom? E vai ter a persistência ao longo do tempo. Essa persistência, ela não precisa ser linear, ela pode variar, pode variar. Ela pode aparecer em maior intensidade ou menor intensidade. Vai depender muito do ambiente ou da situação em que ela estiver. Bom, ah, sinais em crianças maiores, em adolescentes, tá? O que acontece? Quando a criança, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente também vai criando o quê? Repertório. Repertório que a gente vai ampliando nossas informações e a gente vai criando o quê? Mas nas formas de interagir. Só que aí vamos pensar numa criança, ou não agora já numa adolescente. Pensando ali uma criança a partir ali dos seus 8 anos de... Não, não pensa, 8 não. Pensa dos seus 10 anos de idade, que ela vai ser possivelmente uma criança púbere, né? Ou seja, está entrando na puberdade, naquela fase de saída da infância para entrar na adolescência, então começa a aparecer as características sexuais secundárias, então as nossas moças começam a apresentar seio, podem ter ali a primeira menstruação, os rapazes vão começar a voz engrossar, começar a ter mais pelos, como por exemplo pode aparecer barba, enfim, tem a transição da infância para a adolescência, tá? Alguns sinais podem aparecer de forma mais sutil. E aí, o que que são essas sutilidades, né? O que que são essas sutilezas, perdão? Ah, Às vezes, comunicações mais realmente restritas. Às vezes, ele tem uns amigos lá na escola, tem aquelas pessoas de interação, mas nunca chama ninguém para poder ir à casa, nunca vai na casa de ninguém, né? Às vezes, fala-se de uma pessoa, né, de uma forma muito rica, mas na hora que você vai ver a interação com aquela pessoa, não é tão profunda assim, tal. A rotina e flexibilidade começam a ser muito mais assim, podem aparecer de forma muito mais clara para a gente. Então, gosta de ir sempre para o mesmo lugar, gosta de assistir o mesmo programa, gosta do quarto sempre daquele mesmo jeito. E isso não significa que o quarto vai ser arrumado, organizado, tá? Flexibilidade mais baixa, não gosta de ter compromissos fora daqueles horários que ele já gosta, tá? Isso pode, a reação, né, o nível de reação para mais ou para menos pode variar, ok? E sensação de cansaço, que a gente fala ali que é uma coisa de, às vezes quando aquilo sai do óbvio, do previsível, a gente tem que fazer um esforço maior para poder, né, conseguir, né, lidar. Então, por exemplo, poxa, vou colocar assim de uma forma bem mais adulta. O ônibus quebrou. Putz, né? Tem que pensar qual que é a linha tal, para onde tal. E para uma pessoa, às vezes, dentro do espectro, ter que criar essa flexibilidade, pensar de uma forma diferente, fora do óbvio, gera uma reação, precisa de um esforço cognitivo muito maior. Isso gera o quê? Cansaço, sensações de cansaço, tá? Então, vamos trabalhando ali o nível de comunicações, às vezes as conversas, né, a gente pensa ali na reciprocidade, ou seja, no alinhamento, eu estou falando sobre o assunto A, ou a criança está falando sobre o assunto A, o adolescente, no caso, já está passando essa fase, está falando sobre o assunto A. E o outro, ao invés de interagir na mesma intensidade, na mesma frequência, acaba sendo muito para cima, ou seja, exacerbando, exagerando, ou a cabeça aqui descompensando, tá? Às vezes ele pode ter falas que vão ser totalmente desconexas ou realmente desnecessárias, né? Com afirmações muito convictas ou informações, às vezes, que não são coerentes com aquele cenário. Então, ele fala de forma muito literal, também tem dificuldade de interpretar, às vezes, ironia, de interpretar situações como brincadeiras, como piadas, fica aquele olhar assim, não entendi, fica aquela sensação de que não realmente compreendeu. Igual quando a gente conta, alguém conta uma piada, a gente não consegue compreender, é porque aquilo ali pode acontecer com maior intensidade também, tá? Pode também ter aquela sensação de poucas amizades, ou uma sensação de estar deslocado, de não conseguir se integrar, se, né, realmente se aproximar daquele grupo. Bom, aí temos a questão, né? Ó,
na rotina e na escola e nos interesses. As mudanças imprevistas podem ser difíceis. Gente, e é difícil mesmo. E é difícil mesmo quando eu falo é que pode ser. Vou pegar um exemplo de uma questão, uma pessoa, de um adulto, tá? Que eu acho que vai ser mais de um adulto, não, de um adolescente. Que tava, e a família ia viajar, eles iam fazer uma viagem de férias, tá? E por algum motivo teve o cancelamento ali da passagem. Eles não poderiam viajar ali no mesmo horário que eles estavam previstos. Eles foram realocados num outro horário. Aquela situação gerou um desconforto muito grande, tá? Imagina você ficar ali realmente no saguão de um aeroporto, uma rodoviária, tendo que esperar, porque aquilo gera um desconforto, e só que aquela quebra, que para você já vai ser desconfortável, para aquela criança passa a ser a mesma coisa, mais difícil, tá? Então, e também aquela intensidade de ficar sempre interessado, sempre focado no mesmo assunto, sempre focado ali no mesmo interesse, ok? E a organização e trabalho em grupo podem ser bem desafiadores. Daquele tipo de criança ou de adolescente que, na hora que tem que fazer alguma coisa no coletivo, na hora que faz alguma coisa de forma individual, vai bem, o desempenho nele acaba ali tendo um desempenho bacana, muito adaptativo. Só que chega na hora de fazer aquele mesmo tipo de tarefa ou atividade em grupo, em que precisa ter troca, em que precisa ter escuta, que tem que ter realmente o quê? Comunicação, realmente associação, aquilo passa a ser muito diferente. Então, aí vem ali, a pessoa, a criança pode ficar, muitas vezes o esforço para se adaptar traz desgaste. Então, o que é? Aquela sensação de cansaço quando tem que fazer interações sociais ou previsíveis, fora do comum, ou muito extensas, que a gente brinca aquela bateria social. Algo que a gente pode ter naturalmente, mas vamos pensar que essa bateria, até quando a imagem até faz sentido ali, a bateria social ela é mais curta, tá bom? Barulhos, toques ou ambientes intensos podem incomodar e manifestar o quê? Ansiedade, irritabilidade ou uma sensação de sobrecarga, tá? Então, isso tudo ali, quando a gente tem, por exemplo, justamente condições sociais, que exigem muito, estimulação sensorial, que também exige muito, vai gerar ansiedade, porque gera apreensão, gera tensão, gera realmente uma sensação de desconforto. Ou pode gerar o quê? Irritabilidade. E isso tudo faz com que a mente da pessoa fique sobrecarregada sem que para pessoas que são típicas, né, que são neurotípicos, isso seja realmente o quê? Algo de sobrecarga. Então, aí a gente passa, né, para quando procurar ajuda, tá? Então, o que que é importante? Lembra que a gente, né, trabalhou ao longo dessa palestra ali várias informações, tá? Vários pontos. Esse slide aqui, ele tem que ser entendido com uma forma muito cuidadosa, porque a gente está falando assim, olha, atraso de fala ou atraso de comunicação. Atraso de fala ou atraso de comunicação não significa não falar ou falar de forma ou não ou realmente assim não conseguir se comunicar, mas pode ser uma dificuldade realmente de se comunicar dentro daquilo que já é específico ou aquilo que não é. Pode ser também falar em excesso ou não conseguir usar as palavras de forma adequada, tá? Crises de sofrimento ou muitas, né, crises frequentes associadas a sofrimento, então lembre-se daquilo que eu falei sobre o choro, com muita rigidez, associadas a muita rigidez, não tem uma dificuldade de mudar a forma de pensar, a forma de se colocar, tá? E isso também aparecendo, essas dificuldades aparecendo na escola, na vida cotidiana, na convivência e mais de um ambiente. Pode ser que às vezes o ambiente, por ser previsível, porque sempre tem um arranjo muito comum, muito frequente, gere pouco desgaste. Mas acho que talvez um exemplo realmente sobre a questão de mudança. Fica ali um ano inteiro tendo aulas, tá? Normalmente, e comporta-se de forma tranquila. Chega às férias, a gente tem o quê? Uma quebra. Fica sem necessidade de ter rotina, fica sem necessidade de ter horários, nada disso. Chega no início do ano, no semestre seguinte, ou ali, né, em agosto ou em fevereiro, quando as aulas começam, ter que voltar para as atividades gera muito desgaste. Não é aquele desgaste do tipo, ai, perdi uma hora, ou, poxa, né, esqueci de colocar o despertador, ou fiz corpo mole na cama porque estava gostoso, estava com sono. Não, realmente é mais amplo,
mais amplo, de uma forma de ficar muito aversivo, de não querer, de negar, de se realmente por quê? Porque houve uma quebra. E essa quebra gera o quê? Justamente esse desconforto. Bom, e aí, quais são os profissionais que a gente pode procurar? Quem que será que vai ser interessante para a gente? Quem que será que vai ser importante para aquela situação? Quais são os profissionais que a gente pode procurar? Bom, dentro ali, né, da primeira opção ali, a gente colocou pediatra. Toda criança, todo adolescente tem que fazer o acompanhamento da saúde dele. E, muitas vezes, a maioria dos profissionais vão ter o quê? Algum tipo de compreensão sobre aquilo ou podem não ter, mas eu indicar algum profissional que vai poder prestar essa assistência, tá? Isso pode acontecer tanto no serviço público quanto no serviço privado, ok? Então, tanto os profissionais da área pública quanto no setor privado podem sim estar preparados e é interessante que isso tenha acontecido cada vez com mais frequência. Psicólogos, né, especialmente que tenham ali formação e compreensão sobre as características do autismo e suas consequências e seus desdobramentos, tá? E a escola, porque às vezes aquilo vai aparecer na escola, e as equipes, né, as professoras, quase na totalidade, às vezes as professoras sempre buscam, sempre recebem algum tipo de capacitação ou algum tipo de formação, parecido com o que vocês estão recebendo aqui hoje. Isso favorece o quê? Um olhar mais diferente, diferenciado e mais realmente acolhedor e cuidadoso com aquela pessoa e realmente sua interação no ambiente. Bom, e aí, há uma avaliação, tá? Realmente para identificar e diagnosticar. Lembrando que diagnosticar não é rotular. O diagnóstico, ele cumpre uma função fundamental de identificar para que aquilo receba o quê? Atenção, cuidado e tratamento associado. Então, o diagnóstico, ele é fundamental. E a gente não está falando só para questões, né, da nossa mente. A gente pode falar para qualquer outras condições de saúde. Se você tem um problema, alguma coisa no seu corpo e aquilo persiste ao longo do tempo, você vai querer entender o que está acontecendo. Você pode realmente querer ter compreensão para o quê? Porque você trate aquilo de forma coerente. Isso também tem a ver o que na nossa mente. Se a gente identifica e realmente diagnostica. O diagnóstico, as chances de intervenção, a nível tanto individual quanto a nível social são muito maiores. Então, quanto mais cedo existe uma resposta, ou seja, diagnóstico igual a resposta, maior as chances de intervenção e melhor a eficiência. Quando a gente identifica um problema como autismo, uma condição como autismo, ainda nos primeiros anos de vida, e as intervenções são ainda na formação e na constituição da mente, o prognóstico, ou seja, as chances de sucesso ficam muito melhores. Por isso que é importante a conscientização da população, das famílias, para que o quê? Todo mundo seja capacitado, né? A diferente, cada situação em um nível diferente, mas de conscientização, de informação, para que exista um direcionamento adequado. Tá? Então, o neuropediatra ou psiquiatra da infância e da adolescência vão ser profissionais muito importantes. Por quê? Porque eles vão trabalhar a questão da mente. Não significa que toda criança ou adolescente com TEA vai precisar ser medicado, vai precisar de alguma medicação. Mas sim, acontece em muitos casos. Para o quê? Para que você tenha maior estabilidade emocional. E se você tem estabilidade emocional, você tem qualidade de vida. Tá? Se a gente tem, por exemplo, problemas associados à comunicação, um fonoaudiólogo vai cumprir uma função muito importante, tá bom? Para a pessoa conseguir falar mais baixo ou mais alto, variar o tom de voz de acordo com o nível de emoção que você tem, porque a gente varia a nossa voz de acordo com o nosso estado emocional. Às vezes a criança não sabe interpretar e fazer isso de acordo com o quê? Com o que está acontecendo. Terapeuta ocupacional, especialmente a gente está falando de questões sensoriais, tá? Terapeutas ocupacionais, além de várias outras atividades, mas eles exercem uma função muito importante. E na psicologia, né, também vai acontecer para o quê? Para a pessoa aprender a ter comportamentos, treinar comportamentos sociais, aprender a interagir e se envolver melhor, aprender também quais são as características das próprias emoções, porque muitas vezes a pessoa com autismo não consegue interpretar o que ela sente. Então, os psicólogos vão cumprir uma função fundamental e
incompatibilidade também com a escola. Por quê? Porque aquelas intervenções não podem acontecer somente a nível individual. A criança, adolescente, a escola, ela está muito ligada ao que a gente precisa fazer, né, na vida de uma criança. Então, onde você passa a segunda maior parte do tempo de um dia. Então, é um ambiente muito importante. Então, você trabalhar também ali na equipe escolar, com informação, com ajustes, com programas, com intervenções educacionais e sociais, favorece também. Então, onde o papel da família entra, né? Observar, né? Observar sinais, anotar, realmente, tome nota. Poxa, aquilo ali aconteceu também. Isso aqui aconteceu aqui também. E aconteceu lá. Foi um pouquinho diferente, mas é parecido. Conversar com a escola, né? Poxa, fulaninho ou fulaninha, né? Meu filho faz isso em casa. Ele faz aqui também? Acontece aqui alguma coisa, tá? E pode não acontecer. Entendo que o que acontece em casa não obrigatoriamente vai acontecer na escola ou vice-versa, tá? Oferecer rotina. Como assim rotina? Realmente, o quê? Atividades que sejam o quê? Guiadas, que sejam realmente constantes. Treinar, trabalhar aquilo. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo a capacidade de autonomia, tá? Oferecer acolhimento, ok? Às vezes a criança não vai saber interpretar ou não vai saber direcionar aquela situação, aquela demanda de uma maneira que seja simples para você, ok? Ou simples propriamente para ela. Mas se a gente consegue entender que aquilo não está sendo fácil, a gente vai proporcionar o quê? Acolhimento e fornecer suporte. Tá? O que evitar, tá? O que a gente pode falar, algumas atitudes que podem aumentar o sofrimento e atrasar a busca de ajuda. Tá vendo aquilo acontecendo, por exemplo, você está percebendo que a criança faz aquilo ou faz aquilo ali, que não é legal, que não está muito satisfatório, não está funcional, não está sendo realmente positivo para ela. E você intervém uma, duas, três, quatro, 20, um ano inteiro, 2 anos e aquilo não muda. Opa, peraí. Eu faço, eu repito, eu instruo, eu demonstro, mas eu não tenho mudança. Acho que pode ser a hora de procurar uma assistência, porque se você está persistindo naquilo e aquilo não muda, pode ser que realmente haja necessidade de uma intervenção, tá? Como a gente está trabalhando de indivíduos, a gente está trabalhando de, né, realmente de variedade, comparar com outras crianças ou com os próprios irmãos na frente, diante deles, não é uma ideia muito sugerida. Por quê? Porque você vai ter diversidade entre as próprias crianças que são na sua família, tá? E realmente, quando você provoca aquilo, realmente fazer uma comparação, né, na frente do outro, você vai trazer um desconforto. E por mais que você faça aquela comparação com o intuito de estimular a criança, olha, faça diferente, faça como fulaninho, como seu irmão, como sua irmã, mas às vezes ela não vai conseguir fazer isso, tá? E culpar a criança também, ou a família daquela criança, por aquilo, pelos sinais que ela apresenta. Poxa, aquilo ali vai aparecer. Lembra que é uma condição de saúde. Aquilo não vai mudar simplesmente com observação ou com um tipo de instrução que você vai dar. Aquilo vai precisar receber o quê? Tratamento. E às vezes aquela família não soube que não está interpretando aquilo direito, não está sabendo identificar o que está acontecendo. Por quê? Porque elas não estão recebendo informação ou não receberam informação ainda. Evitar também coisas. A gente lembra quando eu falei lá no início sobre, né, questão de ciência, informação, sobre mitos e verdades? Então, coisas que não têm base científica. Então, por quê? Porque a gente evita tanto desconforto, evita constrangimento, evita também que aquilo possa ser agravado, tá? Cuidado com conselhos na internet sem avaliação profissional. Se você for buscar orientação na internet, a internet pode ser sim uma fonte importante de informação. Busque profissionais, busque pessoas que têm realmente conhecimento, busque profissionais que tenham ali, assim, algum tipo de envolvimento, já, algum não, que possuem envolvimento com aquele assunto, justamente para o quê? Para você ter uma fonte de segurança. Cuidado com mitos, como eu falei, de vacinas e alimentos. Isso não está associado ao autismo. Nunca esteve. Nunca esteve. Tá bem? E observar, né? Pessoas, pequenas atitudes que podem fazer a diferença.
observar com calma, né? E anotar o que está se repetindo, o que está sendo persistente. Trabalhar com uma rotina que seja previsível, com hábitos que sejam agradáveis, com coisas que sejam realmente importantes, nem sempre agradáveis, mas importantes. E quando houver uma mudança, ou quando tiver a necessidade de uma mudança, explicar, né? Entender que para você é muito simples mudar a sua forma de pensar em função daquela mudança, mas para aquela criança não vai ser, tá? E sempre acolher a criança e valorizar o vínculo. Como valorizar o brinco? Brinque com seu filho. 10 minutos de brincadeira. E isso realmente eu estou falando, tem uma comprovação realmente científica. 10 minutos de brincadeira com a sua criança. Eu estou falando são só 10 minutos mesmo. Inclusive, você vai estar trabalhando o limite quando você trabalha a questão de tempo, né? De limite de 10 minutos. Vão fazer muita diferença. Envolva-se no mundo da criança, brinca com a criança como ela está brincando, né? Se aproxime dela da maneira como ela está percebendo a situação. E é interessante que esses 10 minutos feitos com constância, tá? 10 minutos não são 30, não são 5 minutos, são realmente 10 minutos, tá? Podem fortalecer muito o seu vínculo e facilitar muito a sua convivência e sua interação. Quando eu falo 10 minutos de qualidade, o prédio está pegando fogo, o acidente está tocando, né? Ou está acontecendo alguma coisa, não, são os meus 10 minutos. Deixa a tela de lado, sem tela. Sem tela, brincadeira sem tela. E, né, o que também pode ajudar no dia a dia, instruir de forma cuidadosa, pequenas informações distribuídas em pequenos, né, pequenos blocos, tá? Então, de forma simples, clara e de objetividade. Então, de maneira que isso não gere o quê? Aquele desconforto, aquela sobrecarga que eu estava falando. Antecipar mudanças. Então, por exemplo, lembra que eu falei para você do exemplo da viagem? Poxa, aquilo ali foi imprevisto, mas vamos ter que sair num horário diferente para poder fazer a viagem, aquela viagem longa que a gente vai fazer, né, para ali para o interior, ou para a praia, para qualquer lugar. Poxa, instrua a criança, vai, olha, poxa, o pneu do carro furou. A gente vai ter que esperar um pouco, mas a gente ainda vai. Vamos lá ver como é que vai ser para trocar o pneu, para você entender o que está acontecendo, tá? Poxa, né, a pessoa A ou a pessoa B, né, ou, por exemplo, o carro estava lá na oficina preparando para fazer uma revisão, porque precisa para a viagem, atrasou. Poxa, pô, o que aconteceu? O carro lá está na oficina, agarrou um pouco, porque precisa trocar uma peça que é importante, mas a gente só vai precisar o que mudar. Não simplesmente jogar aquela informação e esperar que a criança, né, processe aquilo da mesma maneira como você está, tá? E trabalhar de forma conjunta. Então, perceber sinais, uma mensagem final. Perceber sinais não é rotular. Perceber sinais é realmente se empoderar, é você aprender, é você se conectar. E quanto mais informação que você tem, maiores as chances de você chegar, por exemplo, num profissional, uma pessoa que você goste, uma pessoa que você tenha confiança, e você apresente aquilo, mais você vai ter o quê? Consistência, tá? Buscar ajuda desde cedo pode fazer muita diferença, tá? Como a gente está falando de criança, toda criança merece compreensão, respeito e apoio, tá bem? Então, concluo aqui minha apresentação e abro espaço para perguntas, dúvidas ou qualquer outra situação do dia a dia, tá legal? Vamos lá, gente. A Nelma Bertello, pode falar, fazendo favor. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo jóia? Na realidade, são duas perguntas, uma consequência da outra. Vamos lá. Tenho ouvido falar muito de aumento de casos de autismo, certo? Sim, faz sentido. Observação correta. E é possível dizer que, nesses casos, possa existir falsos diagnósticos ou diagnósticos equivocados? E Sim. a pergunta que segue. Somente que senão eu não consigo guardar. Não, senão... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Peraí, desculpa. Peraí. Então vamos lá, são falsos diagnósticos. Então, aí eu gostaria de saber se é possível dizer que existem, no meio desses casos, falsos diagnósticos ou diagnósticos equivocados. Uhum. Você acredita que é possível? Ok. E a outra pergunta, seguindo essa, e nesse caso existam
esses falsos diagnósticos ou os equivocados, o quanto prejudica no cumprimento dos direitos de quem realmente precisa? Tá, ninguém precisa. Tá, vamos Depois lá. que já tem tanto tempo, como é que eu vou saber se trocou a bomba, se a bomba que recebeu já foi instalada? Tá, entendi. Obrigado aí. Bom, vamos lá, gente. O primeiro ponto em que a Nelma falou, é Nelma? É mesmo? Tá falando de forma correta o seu nome? Isso, Tá, Nelma beleza. Obrigado, Vertelho. Bruna. Tá, Nelma. A informação que você falou sobre a ampliação, o número de diagnósticos, ela está correta. Só que a gente precisa pegar essa informação e trabalhar com muito cuidado para que isso não seja realmente interpretado de uma maneira equivocada. Um dos motivos para que houvesse um aumento expressivo nos diagnósticos, informação e instrução. Esse foi o principal motivo, até hoje, que tem justificado a ampliação dos diagnósticos. Por quê? Porque os manuais técnicos, né, para que os profissionais possam se amparar para fazer diagnósticos, eles ficaram mais robustos, mais completos, mais informativos, mais instrutivos. Isso foi um avanço, ou seja, muitas pessoas que antes não receberiam o diagnóstico adequado pela carência de critérios, realmente de informação, passaram a receber. Esse é um motivo um. Já vou te dar atenção, tá bom, Lídia? Como a situação de diagnóstico também começou a ser mais divulgada na sociedade, isso realmente ganhou mais espaço na sociedade, mais pessoas estão procurando centros de assistência e centros de saúde e buscando assistência profissional. Essa é a segunda possível justificativa para o aumento do número de diagnósticos. E isso também é uma justificativa, tá? Então, a gente tem ali um cenário que várias questões estão justificando. Uma terceira hipótese, e essa a gente ainda não consegue comprovar, porque a gente precisa realmente que existam estudos mais intensos, mais amplos na sociedade, tanto a nível, por exemplo, aqui, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e ao mundo, tá? Que é o seguinte: será que estão nascendo mais pessoas com TEA? Será que a gente está tendo mais nascimento de pessoas com TEA? A gente está no metade do caminho para responder essa pergunta. Por que a gente está na metade do caminho? Porque enquanto você tem países como o Brasil, vamos pensar aqui no nosso vizinho, Brasil, Argentina, Uruguai, México, Estados Unidos, Canadá, que fazem esses estudos continuamente, ou seja, eles estão ali se preparando para isso, tem países que ainda não estão fazendo. Então a gente não tem como fazer isso de uma forma mais ampla. E nem sempre os estudos acontecem com os mesmos critérios, mas na metade desse caminho, a tendência é acreditar que não estão nascendo mais pessoas com TEA. Possivelmente não houve uma variação muito significativa. O que tem acontecido é uma maior recorrência de diagnósticos por aquilo que eu falei. E aí, falsos diagnósticos ou falsos equívocos? Então, sempre aconteceu, não somente na saúde mental, mas em diversas outras áreas da saúde. Um diagnóstico falso, ele pode ser muito danoso para a pessoa, para a família e para a sociedade. Por quê? Porque você vai gastar um tempo muito grande sem que aquilo seja corretamente identificado, ou seja, sem que aquela pessoa receba o tratamento. Isso vai gerar um impacto muito grande. Então, aquilo que, né, o que a gente está falando é o prejuízo, sim, ele vai ser grande. O que tem acontecido, talvez na medida contrária, muitas pessoas que não foram diagnosticadas com TEA e passaram a vida inteira com um diagnóstico errado, estão chegando agora, ali, né, mais estágio na vida e realmente recebendo um diagnóstico correto. O que por mais que seja tardio, e a gente sabe que um diagnóstico tardio ele pode gerar um prejuízo muito grande mesmo, pode ter um comprometimento de saúde muito grande, mas antes tardio do que não acontecer, tá? Então, a gente reparar, né, um diagnóstico feito de forma errada é fundamental, bem? Então, vamos lá. A Lídia ali tinha levantado a mão. Pode falar, Lídia, por favor. Levantei. Tudo E bem? aí, tudo jóia?
Ai, meu Deus, são tantas questões. Por onde que a gente começa, meu filho? Vamos lá. Tenta ali se organizar para a gente ver como é que a gente faz. Eu tô aqui, Essa é a tô ouvindo. questão. Me organizar. Eu não sei o que eu tenho, porque eu sou uma loucura. A minha mente parece um turbulinho de um frenesi de pensamentos. Tá. Mas o que eu tenho observado? Eu esqueci seu nome. Pedro. Pedro, sou eu, Pedro. Pedro, a minha observação é muito voltada, porque eu acho que tudo é um combo, né? Alguns combos não são bons. Não. Mas existe um combo que vai fazer esse tratado, esse tratamento, esse apoio que todos precisam. Tem que ser uma corrente. Tem a Sim. criança, tem o corpo pedagógico, tem a coordenação do AE, tem a família. Sim. E tem nós, sociedade, que não, Sim. às vezes, não temos um envolvimento direto, mas estamos aí. Somos espectadores de uma crise. Talvez esteja errado. Ontem, aqui na escola, tem crianças com autismo severos, Sim. tem crianças com... Eu não sei muito... Eu entrei atrasado na palestra, depois eu vou assistir. Tem alguns outros transtornos que não são autismo. Perfeito. E tem uns aqui que são assim... são violentos. Coisas violentas, meninos que estão violentos. Assim, que põem em risco a integridade física dele. Por exemplo, eu não me envolvo, mas quando eles têm crise, vamos dizer assim que eu fico com um olhar atento, porque nós temos espelhos. Pedagogicamente, toda a sala tem que ter espelho, para a criança olhar, para se identificar. Mas um autista, ou uma criança com um TOD, com alguma coisa, com uma crise, ele pode quebrar um espelho, como já aconteceu. Ele pode jogar uma cadeira, como já aconteceu. E são várias intervenções, e eu fico andando. Aí ontem, um desses meninos que tem um TOD, muito bonitinho, é ele de 5 e o irmão dele de 3 anos. Só um minutinho. Aí ele foi pegar água no bebedouro, e só estava eu no corredor. Quando ele vem qualquer um deles, eu fico atenta, eu fico olhando, né? Ele pega água. Aí ele foi lá escolher a água. Ele falou assim, ô Lídia, a água está quente. Eu vou lá embaixo no outro bebedouro pegar. Posso? Pode sim. Aí ele foi, eu fui atrás dele, assim, de longe, observando. Ele foi lá, aí eu não desci a escada. Ele desceu, tudo certinho, segurando o corrimão, pegou a sua água, voltou. Eu falei, tá geladinha? Ele, tá ótimo. Então, agora você vai para a sala certinho. Ele obedeceu uns comandos simples assim, vai lá, eu acompanhando. Mas sabe em quem que eu pensei quando eu vi esse menino? E depois eu vi o irmão dele? Eu pensei na mãe deles. Eu fiquei assim, meu coração condoeu com a mãe. E meu coração tem conduído muito com as mães dessas crianças, que algumas não estão dando conta. Algumas estão sofrendo e não sabem. E sabe o que mais me entristece às vezes? É quando os profissionais pedagógicos falam assim, não dá remédio, não dá remédio, não dá remédio. E eu não falo nada, eu só escuto. Eu falo assim, mas ela sabe se está dando remédio ou não? Ela sabe se tem que tomar remédio ou não? Eu não sou médica. Então, assim, eu como espectadora, não envolvida nos casos, eu fiquei pensando em mim, gente, eu não posso pensar que tudo é remédio, eu não posso pensar. E aí, hoje, a mãe desses meninos estão aqui sendo atendidas no AE, com a coordenadora do AE. E aí, o pequenininho, que estuda à tarde, veio, o outro está lá, aquela coisa, e ela veio correndo, me cumprimentou, eu fiquei olhando para ela, assim, e infelizmente, tem hora que eu envolvo, eu falei assim, o Senhor te deu duas preciosidades, não é verdade? E que o Senhor te sustente nessas preciosidades que você tem. Eu falei, fique firme, aguente. Não esmoreça. Confie, creia, trabalhe, apoie. E assim, eu fiquei assim, meu coração parece que foi rasgado quando eu vi essa mãe com 2 crianças e trazendo elas aqui fora do horário de aula para ser atendida no AE. Por quê? Essa está buscando ajuda, e as que não estão? Pedro, eu fiquei assim, meu Deus do céu.
Meu Acho que Deus você, do céu. acho que você foi empática para começar. Acho que a primeira coisa que você observou e você percebeu essas crianças e foi muito interessante porque você proporcionou autonomia para elas durante uma atitude muito simples que é, olha, a água aqui está quente, eu posso ir lá embaixo? Pode. Ela tem total capacidade de ir num outro bebedouro e optar por aquele, porque a água está mais fresca e num ambiente quente e seco faz todo sentido. Acho que o que eu colocaria, às vezes, é, é muito difícil da gente entender o que está acontecendo ali dentro. A gente não sabe exatamente quais são as características daquela família, daqueles É, cuidadores. Se eles estão ali sendo mais. Se estão sendo bem assistidos, se eles estão sendo bem direcionados, a maneira como foi o processo de instrução, né? Especialmente se tanto de instrução, se houve realmente o quê? Identificação correta. Né? O quê? Uma criança, por exemplo, pensando, vamos colocar aqui, a gente não sabe, a gente não tá, você falou que as crianças têm TOD, né, que é transtorno de oposição desafiante, que é sim, uma, é a isso. gente- que é uma consequência, na verdade, a gente chama de comorbidade. Ou seja, é uma doença que acaba aparecendo em função de uma outra que existe. Pode acontecer tanto na área de saúde, tanto na área de transtorno de problemas da mente, né, quanto em qualquer outra área da saúde, tá? Mas é uma característica, uma condição, o TOD é uma condição relativamente expressiva nas crianças com TEA. Justamente por aquela questão de rigidez de pensamento que eu falei, padrão de rigidez cognitiva, essa é a causa número um. A segunda causa tem a ver com desregulação emocional, dificuldade de controlar raiva e medo. Lembra que eu também falei essas duas informações lá no iniciozinho. Então, padrão de pensamento rígido, dificuldade de aceitar o ponto de vista, dificuldade de aceitar os comandos, dificuldade de aceitar realmente a autoridade. E, associado a isso, vai abrir o quê? Espaço, condições para que outros problemas possam aparecer. Então, ter esse Hum. entendimento de que você fez o correto, né, com aquelas crianças e ser empático em relação às famílias é fundamental. Te agradeço aí pela atitude, tá bom? Agora, Esse menino, só concluindo, esse menino, que assim, eu não tenho muito interage, mas assim, mais ou menos, ele teve um dia, ele teve 3 crises no mesmo período de aula. Eu falei assim, gente, qual que é o gatilho de tanta crise? Porque eu tive uma crise hoje. Beleza. Aí, aqui, na hora que eu cheguei, eu já cheguei em crise, me deitando no chão. Aí passou, conseguiu contornar, passa uma hora eu tenho uma crise de novo, passa outra hora eu tenho uma crise de novo. Eu falei, é muito desequilíbrio uma é, criança de 5 anos. e de fato, Sabe que é uma coisa assim, eu falei, gente, o que vai ser dessa criança ou dessa mãe? Sabe, é um negócio muito sério. Eu estou, assim, consternada e observando, porque, às vezes, aquele que tem o autismo mesmo lá, está mais fácil de ser mais ou menos controlado, de ser mais ou menos assistido, dos que os que têm esses transtornos, questão de autoridade, questão disso, questão daquilo, sabe? Olha, Pedro, bom, eu é tenho muito que complexo. aprender. Bom, Eu tenho agora muito que sim, aprender para viver, viu? Pelo e é amor de bom Deus. aprender, eu acho que é fundamental. Obrigado pela Então, iniciativa, tá viu? bom. Vamos Adeus, Senhor. Muito obrigada. por nada. Vamos lá, agora é a, né, a Valquíria levantou a mão. Vamos lá, Valquíria, por favor, fale. Depois tem a Elisângela. Ah, meu Deus, vamos lá. Quem levantou a primeira mão? Foi a Valquíria ou foi a Elisângela? Acho que foi a Valquíria, não foi? Foi. Pedro, só uma observação também, tem algumas perguntas no chat, tá? Para Ah, depois a meu gente Deus, peraí. responder. Então tá bom. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos Volta fazer o bem seguinte: eu vou animado acelerar um hoje. pouquinho o passo para poder dar atenção para todo mundo. Eu vou começar pelas duas pessoas que estão aqui na tela e depois eu vou lá no chat, tá bom? Vamos lá, Valquíria, por favor, pode falar. Ei, Pedro, bom dia, tudo jóia? Tudo jóia. Bom dia. Eu passo pela mesma situação. Eu tenho duas crianças, né? Uma tem TDAH e TOD. Aí, já tinha TDAH, já diagnosticado, já faz controle psiquiátrico, né? Com Ok, medicação. ok. Então, já vem há alguns anos, então está controlado. Quando foi o ano passado, foi diagnosticado com TOD. Tá, E ele estava muito tá, agressivo, se mutilando, né? tá, Eu tá. fico até emocionada, tá? Sem problemas, assim, você está no seu espaço, tá? Tá no seu espaço. Pode continuar, por favor. Tô aqui todo ouvidos. E aí ele foi tratado e tal, foi diagnosticado e medicado, né? Tomou outras medicações. Quando foi
esse ano, ele agrediu a irmã dele de largar o olho dela roxo, uma semana. Ela é mais nova, só que a minha vontade naquele momento ali era de mostrar para ele que ele não podia fazer isso e até segurar ele para a irmã fazer isso com ele. Eu peguei, respirei, procurei orientação, peguei e falei assim, não é assim que funciona. Não é assim que eu vou ensinar ele, né? Aí, fiz ele pedir desculpa, falei com ele, expliquei para ele que não é assim. A irmã dele também teve, que é mais nova que ele, falou com ele, falou assim, não é para fazer isso, você não gosta que faça com você, então não faça comigo. E a gente foi conversando, ele pediu desculpa, pediu perdão, falou que não ia fazer isso mais, né? Tranquilo. Aí, quando foi pouco tempo agora, aí ontem eu cheguei em casa, que ele gosta muito de ficar catando as coisas na rua e levando para dentro de casa, e eu brigando, para que você tá catando lixo, catando lixo? Aí ele pegou e chegou e falou assim, oh, mãe, olha o que eu fiz. Ele pegou dois, esses, como é que eu falo, negócio de som, aparelho de som, que ele achou, desmontou esse alto-falante, fez uma conexão lá que ele pôs no Bluetooth e o telefone dele, a música estava passando no telefone dele, passando nessas caixinhas. Uhum. E eu peguei e fiquei muito surpresa com isso, sabe? E muito emocionada. Eu falei com ele, fez, nossa, que legal. E ele falou assim, isso aqui você pode escutar onde você quiser, mãe, olha para você ver. Aqui eu liguei as caixinhas. E assim, aí eu olhando se tinha alguma coisa conectada no telefone, né? Um fio, alguma coisa, não tinha nada. Ele só ligou o Bluetooth e conectou nesses alto-falantes que ele achou no lixo, né? Aí eu falei assim, você viu como é que eu sou inteligente? Você ficou feliz? Eu peguei e falei assim, muito feliz. Isso aí me comoveu tanto que eu falei assim, olha para você ver, às vezes uma coisa que a gente acha, que a gente não dá valor, né? Acha que é um lixo para a gente, mas para eles não é. E ele fez uma coisa assim que nem eu sei fazer. Nem imaginei como seria. Acho que um ponto importante, Valquíria, é o seguinte, né? A criança ela é desafiadora para você, para a família, para quem está ali com ela, né? E nesses rompantes, nesses momentos de descontrole, tá? Igual você está mencionando, é ainda mais difícil porque você tem um afeto, você tem um sentimento, você tem um amor para para aquela criança, para aquela pessoa, porque ela, ela faz parte da sua vida, ela faz parte, né, do seu contínuo. E quando você se depara com vamos pensar assim, com essas discrepâncias, como assim discrepâncias, né? Um momento de tanto descontrole, num momento assim de tanta funcionalidade. E isso, né, traz esse momento de funcionalidade, quando a gente coloca ali no contraste com tantas outras coisas, traz essa sensação, poxa, não é só isso, né? Não tenho só isso, eu tenho muito mais. E a estimulação, na forma como você está falando, né, às vezes de realmente se identificar, se aproximar mais daquele interesse ou daquilo ali que a criança gostou de fazer, pode fazer muita diferença, tá? Espero que dê muito certo, espero que você consiga ali, assim, ter satisfação pela sua criança. Eu acho que você já tem, eu acho que você já tem, mas ainda mais satisfações como essa que você experimentou. Elisângela, antes de passar para você, tá? Tem uma pergunta aqui no chat que ela é muito importante, eu queria dar uma atenção para ela, que foi da Lorraine, da Lorraine Firmino, tá bom? Lorraine, desculpa, deixei você ali de molho, mas assim, e também tem da Gislaine também, que já fez a pergunta, tá? Da Lorraine, o que acontece? Sim, TDAH e autismo possuem características comuns, compartilhadas, tá? Mas são condições distintas, são transtornos distintos. O ponto é que muitas crianças com TEA podem sim apresentar concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, TDAH. É extremamente comum, só que são transtornos distintos. Eles têm características compartilhadas. Tanto que, né, nos manuais diagnósticos, né, na hora que a gente entra no capítulo, do grande capítulo, que são dos transtornos do neurodesenvolvimento, como eu falei do autismo,
e o TDAH também eles estão posicionados um após o outro. Primeiro vem o TDAH, primeiro vem o autismo, logo na sequência vem o TDAH. Então, sim, eles têm características compartilhadas, eles têm características em comum. Isso acontece, faz todo sentido. E, às vezes, como uma característica se sobressai, a outra fica em segundo plano e não recebe tanta atenção. E aí a persistência, lembra quando eu falei lá atrás sobre persistência? A persistência ela é importante para o quê? Para que realmente exista a resposta adequada e a intervenção adequada. Se mesmo tratando características do TDAH, aquelas características que você presta atenção continuam não sendo realmente não melhoram, não apresentam mudança, opa, vamos ver, vamos tentar de novo, vamos chamar um profissional, ou vamos escutar a opinião de um segundo profissional, vamos tentar entender o ponto de vista, um outro ponto de vista, anote, descreva, realmente assim, pega assim, poxa, ele faz isso, 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 acontece ali, acontece aqui, acontece lá, lá é um pouco diferente, mas acontece. Então a gente vai trabalhando o quê? Em informação. Você está dentro com a sua criança. Você está ali convivendo com a criança o tempo todo. É como se assim, você tem a fonte primária de dados. E às vezes, realmente, se você começa a relatar aquilo e descrever, o profissional vai falar assim, peraí, vamos tentar ver de novo. Então isso pode fazer muita diferença. Bom, aí, voltando aqui, Elisângela, não esqueci de você. Pode ficar tranquilo que eu não vou abandonar você, não, tá? Calma aí. É porque ficou muita gente para trás, eu comi mosca aqui no chat, aí agora eu tô tendo que dar atenção. Né? Agora eu vou falar com a Gislaine, tá? Não sei se a Gislaine tá aqui na nossa janelinha, ou talvez ela tá na página seguinte aqui, eu não tô vendo, tá bom? Você é mãe de um rapazinho, né, de 6 anos, tá? Bom, primeira coisa, acho que eu vou ter que fazer uma pergunta. O que é mercado do autismo? Sendo muito honesto, assim, eu preciso ser transparente porque eu não conheço esse termo ou posso conhecê-lo de outra forma. Mas o que viria a ser mercado do autismo a partir do que você aprendeu? Você pode falar aqui para a gente, por favor? Ou se você quiser, você pode mandar um textinho para mim, depois eu observo isso aqui e te dou uma resposta, né, no momento oportuno, né? Mas eu realmente não sei o que é o mercado do autismo. Tentando colocar aqui a informação essencial sobre autismo, tá? Ela está nesses slides. Claro, ela assim, não é essencial, ela é a básica, 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 básica. Tudo que eu coloquei ali foi construído com base em informação técnica, científica. Isso é muito cuidadoso. A minha formação é psicologia baseada em evidências, né? Minha graduação foi assim, meu mestrado foi assim, tudo que eu fiz na minha vida foi baseado em evidência. Então, eu sou muito apegado a isso, porque é ali que a gente tem garantia, a gente tem resposta, a gente tem informação consistente. Agora, eu não conheço muito sobre esse termo. Então, se de alguma maneira, né? Eita, eu tenho nova mensagem aqui, ó. Ah, tá. Se de alguma maneira isso apareceu, eu queria só entender o que é esse termo, ou mesmo posso procurar, mas para poder te dar uma resposta adequada, tá bem? Agora, vamos lá. A Elisângela, pronto, prometi e cumpri. Vamos lá, Elisângela. Tá bom. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, tudo Bom dia a jóia, todos. Ô, Pedro, o meu filho, hein, tem 3 anos, né, que ele foi diagnosticado, né, TDAH. Ele está com que idade agora? Tem 3 anos Agora que ele ele está foi... com 14. Hoje ele está com 14. Há 3 anos que foi diagnosticado. Então, o que acontece? A neuro pediu uma avaliação, né, neuropsicólogo, né? E eu fiz essa avaliação, sabe? Uhum. E quando eu peguei o resultado, Uhum. eu fiquei assim, um pouco decepcionada, sabe? Porque o TDAH, ok, eu já sabia, entendeu? Ele já estava tomando medicamento, então, assim, ok. Só que, junto com o TDAH, falou que tinha autismo também. Ok. E, assim, e eu não, mas eu, assim, como mãe que acompanho ele e tal, eu não conseguia identificar o autismo nele. Ok. O TDAH, sim, eu identifiquei, sabe? É tanto que eu procurei ajuda e tudo, né? E eu fiquei assim, me sentindo até culpada, até, sabe? Por eu não ter identificado, sabe? O autismo. E no momento assim, eu fiquei até tão sem chão, assim, que eu não conseguia debater com ela, sabe?
quando ela estava me falando do resultado. Mas eu tinha que levar o resultado para a neuro que solicitou, né? E quando eu levei o resultado, acabou que ela também não concordou com o resultado. Entendeu? E ela me fez muitas perguntas para ele, conversou com ele individual, conversou comigo individual, conversou com nós dois. E ela não conseguiu identificar o autismo também. Uhum. Aí, quando a Nelma perguntou sobre diagnóstico, né, que talvez não corresponde mesmo à situação, sabe? Assim, a neuro não concordou com o autismo. Com o TTAH, todo mundo concordou, porque era claro mesmo, entendeu? Mas o autismo, não. Então, assim, eu acho que foi uma avaliação que teve um diagnóstico equivocado, sabe? E é uma avaliação cara, né? Muito cara, entendeu? Sim. E, Ela é, sim, de fato, é. e eu acho que tem que ter esse cuidado, sabe? Assim, se eu, mãe, não bateu na hora, não bateu, sabe? Sabe quando você recebe, assim, uma informação que você não concorda com ela e ela não entra de jeito nenhum na sua cabeça, você não concorda com aquilo? Eu não concordei na hora, sabe? E depois a neuro acabou confirmando isso para mim, sabe? Que eu não estava total errada, sabe? Que não tinha o autismo. E o TDAH a gente continua tratando. Agora, o autismo não, porque assim, a gente não viu evidência nenhuma de autismo nele. Entendeu? Então, assim, pode acontecer isso mesmo? Como que a gente lida diante disso, sabe? Que assim, que acabou que eu fiquei numa situação que eu me senti culpada, entendeu? Foi assim, naquele momento eu perdi o chão ali, sabe? A hora que eu recebi o resultado da avaliação, sabe? Então, assim, mexe muito com a gente. Já mexia, né, por causa do TDAH. Aí vem mais essa bomba, sabe? Então, assim, como que a gente lida com isso? Vamos lá, Elisângela. Primeira coisa, acho que eu falaria, seja mais generosa com você em relação a isso. Por quê? Cabe a você realmente proceder com o diagnóstico? É você que foi, você foi ali assim a eleita para fazer isso? Não. Você buscou o serviço, você buscou atendimento e você buscou profissionais, tá? Vamos colocar ali. Existe a possibilidade de divergência de pontos de vistas? Sim. Vai acontecer em todos os campos da ciência e da saúde. Todos, sem exceção, sem exceção, sem exceção, sem exceção mesmo, tá? Já aconteceu comigo, acredito que pode acontecer com qualquer outra pessoa ali, você chega no profissional, ele falar que a hipótese é A, chega outro profissional e fala que a hipótese é B, você fica assim, e aí? Para que lado que eu vou? Para quem que eu recorro, tá? Então, o que acontece? Tem um ponto. Tratar o TDAH, que já está ali bem consolidado na realidade, é fundamental, tá? O que eu te convido a fazer? Lembra quando eu estava falando agora mais cedo, deixa eu ver aqui para quem que eu estava falando, sobre a persistência ao longo da vida? Foi ali para a Lorraine, tá? Lembra quando eu falei a possibilidade daquilo ali persistir ao longo da vida? Pega essas informações que eu trouxe aqui, legal? Pega essas informações e faz uma espécie assim de listinha, tá legal? E verifica assim, olha, pensa ali pelo menos uns 6 meses, tá bom? Pensa pelo menos uns 6 meses. E vai pensando nessa listinha com essas características. Guarda, reserva isso. E procure um profissional, ou procure um profissional diferente, porque às vezes um ponto de vista diferente, um novo olhar, possa fazer diferença. Tá? Eu acho que pode fazer muita diferença. Então, assim, eu entendo que gera angústia, gera mal-estar? Gera. Tá? Receber, às vezes, uma resposta, ela pode ser muito positiva, porque vai direcionar ao cuidado, ao tratamento, mas ela não significa que vai ser agradável. Tá? E, assim, tá no seu direito, ok? Tá no seu direito. Ó, a Gislaine, ela também trouxe uma outra questão aqui, tá? Muitas de vocês têm questões parecidas, eu vou dar mais atenção aqui agora, gostei. Sobre a questão aqui de se sentir perdida, né? Porque havia muitas informações, realmente, a questão assim quanto mais informação, mais difícil fica, tá? E às vezes, assim, quanto mais informação, assim, que não se encontram,
Se as informações se encontram, é como se fosse assim, esse aqui encaixou com esse, pronto. E esse aqui encaixou com esse, pronto. Faz uma espécie aqui de corrente. E quanto mais forte a corrente é, melhor ela é, tá? Só que quando as informações não se encontram, elas se desprendem, e aí a da Elisângela é uma situação de informação, elas não estão encaixando, tá? E o que a Gislaine também está falando, né? Você tem muitas informações, você tem ali, às vezes, assim, é natural que você se sinta ansiosa, é coerente, porque tá todo mundo falando, mas as pessoas estão sintonizadas, tá tendo ali alinhamento. Se não tiver, como é que você vai sustentar aquilo para você? Aí vai gerar apreensão, porque você não sabe para quem que você vai recorrer. Quem tá falando um, tá falando A, o outro tá falando B, um tá falando C. E aí? Então, isso assim, isso gera muita ansiedade, sim, né? E você, maioria, quase, assim, tem tom de ouvir o nome de mulheres aqui, tá? Não, mentira, tem um rapaz aqui, desculpa. Desculpa aí. A maioria são de vocês, mulheres. E aí, normalmente, mães que cumprem função tanto, às vezes, fundamental de assistência, fundamental de apoio, fundamental de sustento, de provento, de tudo. E aí chega um momento em que você precisa de alguém para te dar suporte, e às vezes aquilo ali não está conectado. Ok, tá? Os primeiros momentos, as primeiras situações, elas podem ser muito difíceis mesmo. Eu não vou mentir, realmente pode ser, especialmente a partir do nível de suporte que a criança precisar, tá? Então, assim, que bom que hoje, né, ele já está fazendo ele já está na terapia, né, como ele faz 3 acompanhamentos, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, tá? E a cada 6 meses, tá? Que bom que você teve essa iniciativa, que bom que você teve esse empenho. Acho que sua criança agradece. Você mesmo deve ter se para você deve estar melhor. É muito desconfortável saber que às vezes precisa ter tanto envolvimento assim, próprio para conseguir uma coisa que deveria ser assim, poxa, aqui, vai, busca aquele ali profissional. Busca esse aqui, beleza? Vou integrar. Olha, fulano tem essa criança com isso, isso e isso. Então, comunicação, interação. Se não tem isso, realmente é mais difícil, tá bom? Bora lá. Deixa eu ver aqui quem mais se manifestou. Alguém mais se manifestou ou não? Hum, hum, hum. Não, acho que a gente chegou aqui no... Tá. Já foi ali, foi compartilhado. Bom, acho que conseguimos chegar ao fim aqui da nossa jornada, tá bom? A gente gostaria demais de agradecer vocês. Espero que vocês tenham um bom dia, tá? Uma semana muito agradável, beleza? E realmente fica aqui meu agradecimento pelo momento de partilha, tá bem? Muito obrigado. Tchau. Sara, Pedro, muito obrigada. Eu acho que foi um momento muito rico para todos, né? Agradeço a participação das meninas, é muito importante. E é isso, gente. Eu deixei o contato do Pedro aí, caso queiram entrar em contato com ele ou com o assistente dele, né, Pedro? isso aí. Fiquem à vontade e eu agradeço a participação de todos. Eu que Tchauzinho, agradeço. gente. Obrigada. Bom dia, gente. Tchau. Obrigado, viu? Até mais.